E vão me avisando, gente, como é que tá a conexão, tá bom? Por favor, porque a minha conexão também tá meio ruinzinha mesmo. Tudo bem com isso, gente? Aí as classificações que a gente tinha falado, então, na semana passada. A gente falou que para classificar triângulos, a gente pode classificar com relação aos lados ou com relação aos ângulos. Bom, com relação aos ângulos, a gente parte da ideia do ângulo de 90 graus. Então, se tiver um ângulo de 90 graus, se tiver um ângulo reto, o triângulo é chamado de retângulo. E aí eu lembro que falamos que se tiver um ângulo de 90 graus, ele é único, né? Não dá para um triângulo ter dois ângulos de 90 graus. Se tiver dois ângulos de 90 graus, eu não fecho um triângulo, tá? Então, se existir um ângulo de 90 graus, ele é único, e aí o triângulo chama retângulo, tá? Das nomenclaturas, Aline, sim. Eu estava me referindo aqui que os lados do triângulo podem receber nomes com relação ao vértice oposto, né? Então, o lado BC, ele tem como vértice oposto o vértice A, é o vértice que não faz parte desse lado. E aí, portanto, ele recebe o nome Azinho. O lado AB tem como vértice oposto o C, portanto, recebe o nome Czinho. E o lado AC tem como vértice oposto B, portanto, ele recebe o nome Bzinho. Essa nomenclatura ela não é obrigatória, tá, gente? Mas ela é muito comum, especialmente quando a gente for ver fórmulas, por exemplo, lei dos senos e lei dos cossenos, ela usa essa referência de lado e ângulo oposto. Então, é interessante que a gente se acostume com essa ideia. E agora que a gente vai falar das classificações, essa ideia de ângulo oposto também vai ser importante, porque a gente vai ver que a relação entre classificação de lados e classificação de ângulos, ela não é completamente independente. Ela tem uma certa independência, mas tem algumas coisas que vão se cruzar aqui nessa comparação, tá? Então, ó, o triângulo retângulo, minha conexão ficou um pouco instável agora, mas espero que vocês estejam me ouvindo. Tem um ângulo de 90 graus. Se eu tiver um ângulo maior do que 90, ele também vai ser único. Não tem como ter dois ângulos maiores do que 90, senão não fecha triângulo. Para a gente ter essa referência visual, gente, de um ângulo maior do que 90, pensem, o ângulo de 90 é o que faz esse L aqui, certo? Que faz a ideia da. A gente chama isso de perpendicular, né? Se eu quiser um ângulo maior do que 90, eu preciso de uma amplitude maior, de uma abertura maior. Então, imaginem algo assim, tá? Se eu tiver um ângulo maior do que 90, a gente chama esse triângulo de obtusângulo, tá? Então, tem um ângulo maior que 90. Lembrem, ângulos maiores do que 90 são chamados de obtusos, tá? Então, portanto, o triângulo é um obtusângulo. Ângulos de 90 são chamados de retos, por isso o triângulo é retângulo. E se eu não tiver ângulo maior do que 90, isso significa que todos os três ângulos são menores do que 90. Todos os três ângulos são, portanto, agudos. E aí a gente chama de acutângulo. Só é acutângulo se os três ângulos forem menores do que 90. Essas eram as classificações com relação aos ângulos. Essa não é a classificação mais comum. Disso, o que é mais importante é o triângulo retângulo, tá? É o que a gente mais fala, porque tem várias propriedades, várias características que são exclusivas para este triângulo, tá? Então, por isso, é o que merece maior destaque para a gente. Com relação aos lados, a gente vai classificar um triângulo sobre os seus lados por eles terem ou não congruências, tá? Ou seja, por eu ter ou não ter lados de mesma medida. Se todos os três lados têm medidas diferentes, a gente chama esse triângulo de escaleno. Então, três lados não congruentes. Se
dois destes lados têm a mesma medida, a gente chama o triângulo de isósceles. Se todos os três lados tiverem a mesma medida, a gente chama esse triângulo de equilátero. Equilátero. Então, os três lados são congruentes. Para a gente representar isso, e eu coloquei isso no slide que eu fiz, né, para vocês então lá no Drive, a gente vai usar geralmente os risquinhos. Então, se eu quero falar que um triângulo é escaleno, eu vou fazer quantidade de risquinhos diferente em cada um dos meus três lados. Essa quantidade de risquinhos vai indicar essa é uma medida, essa é outra e essa é outra. Se eu quiser mostrar que ele é isósceles, então eu faço a mesma quantidade de risquinhos, então um risquinho de um lado, um risquinho do outro lado, para dizer, olha, esses dois lados são congruentes. Percebam que no triângulo isósceles, eu não preciso afirmar nada sobre o terceiro lado. Eu não preciso dizer que ele é igual ou que ele é diferente dos outros dois. O que significa que se meu triângulo for equilátero, eu também posso dizer que ele é isósceles. Se um triângulo tem três lados congruentes, ele com certeza tem dois lados congruentes, tá? Então, não são coisas excludentes, a menos que seja escaleno. Escaleno tem que ser todo mundo não congruente, não dá para ser escaleno e isósceles, por exemplo. Tudo bem? Perguntas até aqui, gente? Pessoas, vocês estão me ouvindo? Porque as câmeras de vocês travaram para mim. Ah, voltou. O Bruno pediu para repetir essa última parte. Então, ó, quando a gente fala que um triângulo é isósceles, ele precisa ter dois lados congruentes. Então, por exemplo, se eu desenho um triângulo aqui e falar assim, olha, esse triângulo tem lado 4, 4, e eu não sei nada sobre o terceiro lado, tá tudo bem. Eu consigo garantir que esse triângulo é isósceles. Se eu descubro depois que esse terceiro lado também media 4 centímetros, por exemplo, eu sei que esse triângulo é equilátero, mas ele continua sendo isósceles, tá? Porque o fato dele ter três lados congruentes não faz ele deixar de ter dois lados congruentes. Então, todo triângulo que é equilátero, ele é isósceles, mas o contrário não. Existem triângulos que são isósceles, por exemplo, um triângulo de lados 4, 4 e 3. Ele é isósceles, mas ele não é equilátero. Tá? Então, dá para ser só isósceles ou dá para ser isósceles e equilátero. Tudo bem? E aí, gente, para a gente encerrar essa parte de classificações e chegar mesmo no tema novo da aula de hoje, que é o começo dos teoremas, é importante a gente pensar que lados e ângulos não são completamente independentes. Existe uma relação entre lados e ângulos de um triângulo. E essa relação é uma relação de proporcionalidade. O que eu quero dizer com isto? Se eu desenhar um triângulo qualquer aqui, fazer um triângulo meio exagerado para ficar mais evidente o que eu quero dizer. A relação entre lado e ângulo oposto é uma relação de proporcionalidade no sentido de que o maior dos lados, ele é oposto ao maior dos ângulos. O menor dos lados, ele é oposto ao menor dos ângulos. Tudo bem? E o lado ali intermediário, se eu tiver três lados diferentes, vai ser oposto ao ângulo do meio, ao ângulo que não é nem o maior nem o menor. Então, maior lado de um triângulo oposto ao maior ângulo, menor lado oposto ao menor ângulo. E uma consequência dessa relação de proporcionalidade entre lados e ângulos é que quando a gente diz que, então, um triângulo tem dois lados congruentes, como é o caso do triângulo isósceles, como consequência, a gente sabe que ele também tem dois ângulos congruentes. Então, não são só os dois lados que têm a mesma medida, mas os dois ângulos que são opostos a esses lados também têm a mesma medida. Então, pegando aqui esse meu desenho do triângulo isósceles que eu tinha feito aqui. Eu tinha dito que esse lado era congruente a este, né? Eles tinham aqui um tracinho e um tracinho,
Portanto, o ângulo oposto a este lado tem este ângulo oposto. Então, este ângulo é congruente ao ângulo oposto a este outro lado, que é este ângulo aqui. Lembrem que o ângulo oposto vai ser o ângulo formado sobre o vértice oposto, tá? Então, aqui a gente tinha lá A, B e C. Do lado BC, o oposto é o A. Do lado AC, o oposto é o B. Tudo bem com essa relação, gente, de oposição e de congruência? E uma consequência dessa relação é que no triângulo equilátero, os três ângulos vão ser congruentes. Os três ângulos têm a mesma medida nesse caso, tá? Porque os três lados são congruentes, os três ângulos são congruentes. E aí, a gente chega na seguinte conclusão. Como a gente disse que um triângulo retângulo tem um único ângulo de 90 graus, e como no triângulo equilátero os três ângulos têm a mesma medida, não é possível que um triângulo seja equilátero e retângulo. A mesma coisa vale para o obtusângulo. Não é possível que um triângulo seja equilátero e obtusângulo, porque não dá para ter três ângulos maiores do que 90. Então, todo triângulo equilátero é sempre acutângulo, tá? E a gente vai ver o primeiro teorema agora, que vai reforçar essa ideia. Mas essa é a única relação de exclusividade que a gente tem, tá? A gente pode ter triângulos que são acutângulos e que não são equiláteros, e a gente pode ter triângulos escalenos e isósceles dos três tipos, tá? Dá para ter todos eles. A única relação garantida que a gente tem é, bom, se eu sei que é equilátero, então é acutângulo. Primeiro teorema que a gente vai ver, gente, é o teorema da soma dos ângulos internos. Quando a gente fala em teoremas, a gente está falando em afirmações que podem ser comprovadas, que podem ser demonstradas, tá? Então, não são afirmações ou informações que a gente vai assumir como verdadeiras porque sim. A gente sempre vai conseguir provar essas afirmações. O primeiro teorema diz sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Ele diz que quando eu somo os ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo que seja, qualquer um deles, em qualquer classificação, para todos os triângulos da existência, esta soma vai dar sempre 180 graus. É isso que o teorema da soma dos ângulos internos nos diz. Agora, por que ele diz? Com base em que a gente faz essa afirmação? Se a gente pegar um triângulo qualquer, vértices A, B e C de novo, ângulos alfa, beta e gama, fica muito difícil a gente conseguir visualizar, só olhando para o triângulo, que essa soma tem que ser 180, né? Desenho um triângulo qualquer, meio estranho. Então, a gente vai usar um recurso que a gente já estudou, que é aquela ideia de ter retas paralelas sendo atravessadas por uma transversal. No meu triângulo, eu não tenho retas paralelas. Então, eu vou construir uma reta paralela, criar uma reta nova, num lugar que seja interessante para a gente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai adotar um lado como referência. Estou adotando o lado AB. Tem uma reta que passa por AB, tá? E eu vou construir uma reta que seja paralela a essa, só que passe pelo vértice C. Então, eu quero uma reta paralela que passe aqui por esse outro ponto. Perguntas para vocês. Todo mundo concorda comigo que eu consigo desenhar essa reta paralela à reta B, passando por C, e que ela é única? Que não existem duas retas diferentes que fazem isso? Só existe uma. Porque se tem que ser paralela, tem que manter a mesma inclinação. Que no caso, eu adotei uma inclinação horizontal para facilitar a visualização. Então, eu tenho que vir numa inclinação horizontal, subindo aqui, né, na minha figura. Deixa eu desenhar uma reta qualquer aqui. Ó, a gente tem que pegar essa reta aqui horizontal e ela tem que vir subindo sem alterar a inclinação até parar aqui sobre o vértice C. Então, essa reta é única, só existe essa, tá? E quando a gente construiu essa paralela, que vantagem a gente tem? Que agora eu posso prolongar os lados do meu triângulo e aí a gente vai ter
retas transversais que cortam essas paralelas. E aí, como a gente já viu, quando a gente tem retas transversais que cortam as paralelas, a gente pode transportar os ângulos de uma para outra. Posso trazer esse ângulo alfa que estava aqui embaixo, arrastando aqui para cima. E posso fazer a mesma coisa com o beta, ó. Beta estava entre essa reta e essa paralela. A gente prolonga aqui e traz aqui para cima. Aqui fica sendo o nosso beta. O que a gente ganhou com isso? A gente não tem mais os três ângulos todos soltos no nosso triângulo. A gente está levando eles para uma mesma região para poder olhar para essa soma. Com relação ao gama, gente, eu posso também espelhar ele aqui para cima, porque eles são opostos pelo vértice. E aí fica bem fácil de visualizar que alfa mais beta mais gama dá um ângulo raso, 180 graus. E isso vale para qualquer triângulo, porque eu não fiz nenhuma coisa específica aqui, né? Eu desenhei um triângulo qualquer e fiz uma construção que é válida para todos os triângulos, tá? Então, esse resultado é válido para todos os triângulos. Vocês precisam necessariamente saber demonstrar e saber por que esse resultado é válido? Não, não precisam, tá? Sabendo que o resultado existe, a gente vai ter que saber usá-lo. E eu vou dar um exemplo disso agora. Mas o que é importante é a gente saber manipular as coisas desse jeito. Porque se a gente entende como é que a gente faz essas manipulações, fica mais fácil de quando a gente se deparar com um exercício, que a gente vai ver um logo menos, a gente saber o que tem que fazer. Tá? Então, lembrar das paralelas, das transversais, de transpor ângulos, é muito importante. Agora, como é que esse teorema é de fato aplicado, né? Como é que eu uso ele geralmente? É muito comum que a gente use ele em situações onde, num triângulo, eu conheço dois ângulos. Ah, eu sei que esse ângulo é de 70, esse ângulo é de 50, e eu quero saber o terceiro. O que a gente faz num cenário como esse, gente? Se eu sei que um ângulo é 70 e o outro é 50, e eu quero saber o terceiro, o que eu faço? Pessoas, falem comigo, vocês estão aí? O Ian falou, é só subtrair. Primeiro a gente vai juntar, né, as duas informações, porque a gente sabe que a soma dos três é 180. Então, eu vou subtrair de 180 os 70 que eu já tenho, subtrair os 50 que eu já tenho, e o que tiver faltando, né, para completar os 180, é o terceiro ângulo. Ou então eu penso em somar esses dois, 50 mais 70, que dá 120, e aí eu vejo quanto que está faltando para 180. Aqui eu montei uma equaçãozinha, gente, para mostrar nessa estrutura. Claro que não é necessário montar a equação, né? Eu podia simplesmente fazer 180 menos 120. Mas só para mostrar, ó, alfa 50, beta 70, gama x igual a 180, tá? E aí, então, a gente resolvendo essa equação, chega na conclusão que neste exemplo, x seria 60. Então, toda vez que a gente conhece dois ângulos e quer descobrir o terceiro, é só ver quanto falta para 180. Ok? Bom, o que é que diz o teorema do ângulo externo, que é um outro teorema? Ele vai dizer para a gente que, primeiro, um ângulo externo de um triângulo, ele não é toda a parte de fora, tá bom? O ângulo externo de um triângulo, ele é formado no prolongamento de um dos lados. Então, pega lá de novo um triângulo qualquer, vou pegar até um obtusângulo para a gente variar um pouquinho. Pega lá um triângulo qualquer. Ângulos internos são esses que a gente já conhece. Não, eu não quero arrastar um triângulo.
Ângulos internos são esses que a gente já conhece. Um ângulo externo prolonga um dos lados, qualquer que seja, em qualquer direção, e esse prolongamento com o lado que está mais próximo dele, o lado que está ao seu lado, ele vai formar um ângulo externo. Bom, como o ângulo externo é formado no prolongamento, fica fácil de perceber que o ângulo externo e o ângulo interno adjacente, ou seja, o ângulo externo e o ângulo interno que está ao seu lado, formam juntos 180 graus. Concordam? Então, na prática, gente, todo ângulo externo é um suplemento de um ângulo interno, tá? Se o meu ângulo interno era alfa, beta e gama, os meus ângulos externos vão ser 180 menos alfa, que é o suplemento de alfa, 180 menos beta e 180 menos gama. Outro exemplo, vou prolongar esse lado aqui, ó, e vou formar este ângulo externo aqui, ó. Esse ângulo externo, junto com esse ângulo interno que está adjacente a ele, formam 180. Então, não existe uma medida de ângulo externo. Cada ângulo interno vai ter um ângulo externo associado. E juntos, eles vão formar 180. Ok? Dito isso, gente, o que o teorema do ângulo externo vai nos dizer? Ele vai nos dizer que se eu quiser calcular um ângulo externo específico, basta que eu some os outros dois ângulos internos. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu quisesse calcular o ângulo externo aqui associado ao ângulo gama. Então, eu quero esse aqui de fora. Se eu quero este ângulo externo de fora, basta somar alfa mais beta. E por que isso é verdadeiro? Gente, vamos pegar esse exemplo que a gente tinha aqui desse triângulo. Se eu quisesse descobrir este ângulo externo aqui de fora, um caminho bastante natural seria: descobre o ângulo interno, que foi o que a gente fez aqui, dá 60, e aí faz o suplemento dele. Faz 180 menos 60, que dá justamente 120. Essa ideia de fazer 180 menos 60 vem nada mais, nada menos do que a ideia de que, bom, esse ângulo externo, ele é suplemento do x. Então, eu precisaria fazer, na verdade, 180 menos x para descobrir quem é esse ângulo externo. O objetivo era esse. Acontece que fazer 180 menos x era a mesma coisa que nessa equação aqui, passar o x para lá subtraindo. Então, a gente chegaria na conclusão que 50 mais 70 é a mesma coisa que 180 menos x. Então, não tem a necessidade da gente descobrir o valor de x, porque o nosso objetivo é descobrir o suplemento do x. Tudo bem? Então, o que o teorema do ângulo externo vai nos dizer é: toda vez que eu quero calcular um ângulo externo, basta que eu some os outros dois ângulos internos. Esse é um teorema mega importante que a gente precisa saber necessariamente? Não, porque como vocês acabaram de ver, se eu entendo que a soma dos ângulos internos é 180, eu consigo calcular o terceiro ângulo e consigo usar a relação de suplemento, tá? Esse é um teorema que às vezes economiza um pouco do nosso tempo, mas nada muito significativo, tá? É legal da gente entender e conhecer, mas não é um dos teoremas que, assim, a gente precisa saber de cor necessariamente, tá? Agora, esse aqui a gente precisa, sim, porque a gente vai usar ele em muitos momentos. Ok, gente? Perguntas? Vamos tentar aplicar um pouquinho de tudo que a gente já viu até agora de geometria, tá? Então, nesta aplicação, a gente tem esta figura, e eu vou dizer para vocês que R é paralela a S. A reta R é paralela à reta S.
Se eu olho para esta figura e eu não tenho essa informação, não importa o quanto eu estou vendo que as retas são paralelas, elas parecem ser paralelas, não importa. Se o enunciado não afirma para a gente que elas são paralelas, a gente não pode assumir que elas são paralelas, tá? Ou a gente vai ter que dar um jeito de deduzir isso por alguma informação que a gente consiga descobrir, ou a gente não vai poder usar essa informação como verdadeira, tá? No caso, eu estou dizendo para vocês, bom, R é paralelo à reta S. E o objetivo aqui é encontrar o valor de x, tá? Primeira coisa que eu gostaria que vocês me falassem sobre essa figura não é qual é o valor de x, mas o que vocês estão observando nela. Além do fato de R ser paralelo a S, que outras coisas vocês percebem e que outras conclusões vocês podem chegar. Então, me digam. Que informações nós temos na figura, que são visuais, né? E que conclusões a gente pode chegar. A e B são congruentes. Como você chegou nessa conclusão, Heloísa? E se eu entendi, deixa eu ver se eu entendi o que você disse. A, você está se referindo a esse ângulo A. E B, você está se referindo a esse ângulo B? A Fernanda disse que está travando muito, voltou, a gente melhorou? E a Heloísa falou que acha que é o C, na verdade, mas sim. A e C são congruentes. A Heloísa disse que A e C são congruentes. E aí, sim, isso é verdade. A e C são congruentes. Como é que a gente chega nessa conclusão? Tem dois risquinhos, perfeito. Eu olho para este triângulo, o triângulo ABC, e eu percebo que tem dois risquinhos aqui no lado AB, tem dois risquinhos aqui no lado BC, e, portanto, esse triângulo é um triângulo isósceles. E se esse triângulo é um triângulo isósceles, os ângulos opostos a esses lados serão congruentes. Tá? Então, posso chamar esse ângulo aqui de Y e esse de Y também. Então, essa é uma primeira informação importante. Perceber que existe um triângulo, perceber que esses dois ângulos são congruentes. Que outra coisa vocês observam nessa figura, gente? Travou? Vocês ouviram a parte da congruência, gente? Ó, vou repetir isso que eu falei por fim. A gente tem o triângulo ABC. Esse triângulo ABC, se eu desenhar ele fora da figura, fora das retas que são paralelas, a gente vai enxergar perfeitamente que esse triângulo é um triângulo com estas informações. E aí, eu estou vendo, então, que esse triângulo vai ser um triângulo isósceles, porque o lado AB tem a mesma medida que o lado BC. E pelo fato dele ser isósceles, a gente consegue concluir que os ângulos opostos a esses lados, então, oposto ao lado AB, a gente tem o ângulo formado em C, oposto ao lado BC, a gente tem o ângulo formado em A. Estes dois ângulos têm que ter a mesma medida. Gente, está travando demais? Eu vou tentar trocar a minha rede. Só um minutinho. Me deem um minutinho só.
Voltei. Melhorou a conexão ou tá igual? Melhorou? Ok. Deixa eu só compartilhar minha tela novamente. Gente, passem a lista de presença já. A gente vai terminar esse exercício. Muito provavelmente não vamos ter tempo de falar de condição de existência, mas não tem problema. Semana que vem a gente fala disso, tá? Deixa eu compartilhar minha tela novamente com vocês para a gente finalizar esse exemplo. Pronto, estão vendo minha tela? Então, ó, o que a gente estava dizendo, portanto, era que esse ângulo tinha a mesma medida que este ângulo, e nós chamamos os dois de y. Outras duas coisas que a gente pode perceber é, eu tinha dito para vocês que R era paralela a S. Então, se elas são paralelas, a gente pode fazer aquela ideia de transpor os ângulos. Eu posso trazer este ângulo de 50 graus aqui para baixo. Deixa eu ver se eu consigo trocar de cor. Consigo. Este ângulo de 50 graus aqui, ó, ele vem parar aqui embaixo. São ângulos coincidentes. E como 50 é oposto pelo vértice a y, aqui vale 50. Y é 50. E como a gente disse que esses dois y são iguais, aqui em cima também vale 50. Bom, para a gente descobrir o valor de x agora, a gente tem duas opções. Uma opção, que talvez seja a mais rápida e a mais direta, é perceber que esses três ângulos juntos formam 180. Então, 50 mais 50 mais x tem que dar 180, tá? E aí, 50 mais 50 dá 100, tá faltando 80 para chegar em 180. Esse é um caminho. Uma outra coisa que a gente poderia perceber é, se eu prolongar esta reta, este ângulo x aqui vem parar aqui embaixo, que é oposto pelo vértice a este, e que, portanto, os três ângulos do triângulo, 50 mais 50 mais x, tem que dar 180, porque esse é o que diz o teorema da soma dos ângulos internos. 50 mais 50 mais x tem que ser 180, x vai ser igual a 80 do mesmo jeito, tá? Eu não preciso fazer os dois caminhos, tudo bem? Um caminho é suficiente, mas só ilustrando os dois caminhos para que a gente perceba que qualquer relação que eu fizer nessa figura correta, né, que tenha a ver com os conteúdos que a gente já estudou, vai me levar para o mesmo resultado. Tudo bem, gente? Com esse exercício? Eu gosto bastante desse exercício. Não acho que ele é um exercício super fácil, não é? Eu gosto bastante desse exercício porque ele mobiliza praticamente tudo que a gente falou até agora de geometria, tá? Então, paralelas sendo cortadas por transversais, questões de congruência, classificação de triângulos, teoremas. Então, eu acho que ele sintetiza bem o que a gente falou até o momento. Então, na semana que vem, a gente fala de
condição de existência de triângulos, e aí a gente segue com os outros 2 teoremas, tá bom? Esse é nosso escopo. Gente, desculpa pela conexão hoje não estar boa, espero que tenha dado para acompanhar. Novamente, reforço, quaisquer dúvidas que vocês tenham, me mandem mensagem, tá bom? Façam os exercícios. Eu coloquei também, lá no documento que a gente tem, 2 links do Descomplica, de exercícios que você quiser aprofundar os estudos, tá bom? Se você quiser estudar mais. Mas façam primeiro as minhas listas, tá? Os que eu indiquei. E, por enquanto, a gente ainda não está fazendo exercício do livro, tá? Nessa parte de geometria. Não sei se vocês perceberam, mas todas as aulas de geometria que a gente teve até agora são do módulo 2. O módulo 2, ele condensa praticamente tudo de geometria, pelo menos essa parte inicial, né? Então, os exercícios que estão lá, eles vão misturar alguns conceitos que a gente ainda não viu, por isso que a gente ainda não está fazendo os do livro. Logo, a gente vai chegar lá, tá? Mas, por enquanto, que a gente está vendo as coisas mais separadinhas, conceitos um de cada vez, vão fazendo as listas que eu estou indicando, tá bom? Então, é isso, pessoas. Muito obrigada. Vou parar de